todos aqueles que trouxeram pelo menos um exemplar bíblico, pegue-o em punhos e faça uso dele agora. Abrindo comigo no primeiro livro do profeta Samuel. O capítulo é o de número 17, versículo 28 a seguir. Primeiro livro do profeta Samuel. O capítulo é o de número 17, do versículo 28 a seguir. Aqueles que não trouxeram um exemplar bíblico, vocês podem me acompanhar pelo nosso telão. Todos que encontraram, digam: eu vou morar no céu. Se alguém não encontrou, pode dizer: eu vou também, né? Porque não achou o texto, né? Que não vai para o céu, né? E assim diz: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E quem deixaste olhando aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então lhe disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro lado, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Pode fechar a Bíblia, pegue na mão de alguém e vamos orar. Soberano Deus e Pai, em o nome bendito de Jesus, essa é a quarta-feira do renovo, essa é a quarta-feira que o Senhor opera milagres em nosso meio, essa é a quarta-feira em que o impossível se torna possível, e uma vez mais o Senhor me concede a responsabilidade de pregar a sua palavra, mas eu subo nessa tribuna e não trago comigo nada daquilo que é meu, e nesse momento, nessa oração, eu quero verbalizar ao Senhor, que eu suba aqui desacreditado de tudo aquilo que possuo. Eu não venho aqui acreditando na minha teologia, na minha eloquência, na minha retórica, talvez não. Eu venho totalmente dependente do Senhor, sabendo que se o Senhor não fizer nada, vai acontecer aqui essa noite. Eu trago comigo algumas certezas muito grandes, de que eu não tenho, de que eu não posso, de que eu não faço, de que eu não levanto caído, de que eu não opero milagres. Porém, eu trago comigo algumas certezas maiores do que essas, que aquilo que eu não tenho, o Senhor tem, que aquilo que eu não posso, o Senhor pode, que aquilo que eu não faço, o Senhor faz, que porta que eu não abro, o Senhor abre, que cura que eu não realizo, o Senhor realiza, que casamento que eu não restauro, o Senhor restaura, que milagre que eu não opero, o Senhor opera. Por isso nessa noite, Deus, onde houver alguém que veio não dependendo da terra, não acreditando no céu, mas que veio depositando a sua esperança no Senhor, da planta do pé ao alto da cabeça, dá um sinal da tua glória sobre a vida dele, a partir de agora já. Os que podem, digam amém. Meus amados e queridos irmãos, é uma grande verdade que o texto que agora acabamos de ler é um diálogo
do irmão mais velho de Davi com Davi. Esse diálogo nós percebemos que o seu irmão mais velho, por nome de Eliabe, a Bíblia vai nos deixar muito claro que ele estava irado, que ele estava com raiva da presença de Davi no meio da guerra. Essa guerra todos já conhecem, seja ele católico, seja ele budista, seja ele da Umbanda, seja ele evangélico, seja ele carismático ou simpatizante da nossa fé. Todos conhecem esse texto, por quê? Porque esse texto antecede a grande batalha, onde Davi derruba o... Pelo amor de Deus, gente, eu pensei que todo mundo conhecia, vocês me enganaram, vou dizer de novo. Todo mundo conhece esse texto, seja ele católico, da Umbanda, seja ele budista, seja ele da igreja Deus é Amor, da igreja Encontro das Águas, da igreja Água do Encontro, não importa de onde ele é, mas ele conhece o grande texto, onde Davi mata... Podia ser melhor, mas vou deixar passar. E no meio desse diálogo, nós vemos Eliabe com muita raiva do menino Davi. E é por isso que eu quero pregar essa noite, subordinado ao único tema que é: na cadeira de Davi, Eliabe não senta. Eu vou repetir para você memorizar, para você gravar e nunca mais esquecer. O tema dessa noite é: na cadeira de Davi, Eliabe não senta. Olha para alguém que está do seu lado, procura uma pessoa bem simpática, bem bonita agora. Isso, olha para essa pessoa bem simpática que está aí do teu lado e fala para ele: aquilo que Deus preparou para você, ninguém vai roubar. O que é seu, é seu. Verdade é que para chegarmos até o texto que lemos, precisamos entender que o povo vivia em um tempo chamado teocracia. E qual é o tempo da teocracia? O tempo da teocracia é o tempo do domínio, da majestade de Deus. Deus era o rei da sua nação por intermédio das pessoas que ele escolhia. E é por isso que um livro antes do livro 1 Samuel que acabamos de ler, você vai encontrar o livro dos Juízes. E o livro dos Juízes eram exatamente os homens pelo qual Deus usava na terra para serem a liderança do seu povo. Mas ao passar do tempo, a nação de Israel começa a observar as outras nações. E quando eles observam as outras nações, eles descobrem que as outras nações são direcionadas por um rei. E nesse momento, eles começam a reivindicar o seu direito de ter um rei. E quando eles começam a dizer que querem um rei a todo custo, a Bíblia vai nos dizer que Deus permite que aquela nação de Israel agora saia da teocracia, de um domínio único de Deus, para a monarquia, onde um rei é escolhido sobre a nação. E quando a nação entra agora na monarquia, o primeiro rei escolhido pela nação tem por nome Saul. Saul era o homem mais bonito de Israel e também um dos homens mais altos. Saul, além de ser um grande guerreiro, Saul falava bem, Saul era de boa aparência e agradava a todos. Então, quando Saul começa a reinar sobre Israel, Saul tem tudo para dar certo, mas a Bíblia vai nos dizer que mesmo Saul tendo tudo para dar certo, ele dá errado. E quando Saul começa a cometer os seus erros grotescos, a Bíblia vai dizer que Deus se cansa de ver Saul cometendo aqueles erros, e ele agora procura o seu profeta na terra por nome de Samuel, que era o 15º juiz, que fora o próprio que ungiu ao rei Saul. Deus fala com o seu profeta dizendo: cansei, basta, para mim já deu.
eu não levantei Saul para isso, então o tempo de Saul acabou, porque eu já escolhi um novo rei. E quem é esse novo escolhido de Deus? O nome dele é Davi. Ele é o mais novo da sua casa, e o seu trabalho é cuidar do rebanho de ovelhas do seu pai, que o próprio irmão, no texto que lemos, faz questão de desprezar, dizendo que era um pequeno rebanho, porque o irmão olha para ele e diz: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas. Agora, o menino Davi recebe a unção de Deus sobre a vida dele, e quando o menino recebe a unção, a Bíblia diz que ele continua trabalhando no pasto, mas em meio a esse trabalho, ele agora não é um qualquer, ele agora é um ungido de Deus. E quando ele está trabalhando no pasto, mesmo a mesma roupa, mas agora ele não é um qualquer, ele é um ungido de Deus. Mesmo ele no mesmo trabalho, ele não é um qualquer, ele é um ungido de Deus. Mesmo ele executando a mesma função, ele agora não é mais um, ele agora é um escolhido de Deus. Não, pastor, não entendi. Se você não entender, eu vou ficar nessa até meia-noite, dizendo que ele é um escolhido de Deus, porque alguém olha para você e diz: está do mesmo jeito, continua devendo, continua do mesmo jeito. Aí você olha para ele e diz: não, eu não estou do mesmo jeito, eu fui lá na igreja, eu recebi uma unção, e ainda que pareça que tudo está do mesmo jeito, Deus está trabalhando em meu favor, e logo vocês verão o agir dele na minha vida. Vira para o teu irmão, olha para ele e fala: você não é qualquer um, você é um ungido de Deus. Davi fica nessa, pasto, casa, pasto, e o pai olha para ele e diz: meu filho, os seus irmãos estão na guerra, os seus irmãos estão na... E quem escolheu os irmãos de Davi para irem para a guerra? Saul. Saul escolhe os irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, na sequência, para irem para a guerra. E a Bíblia diz que Davi volta para o pasto. Por quê? Porque ele não foi escolhido por Saul. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Sabe por que Eliabe não senta na cadeira de Davi? Porque ele tem a escolha de Saul, mas não tem a escolha de Deus. Posso te falar uma verdade, sim ou não? Tem gente que não aguenta você porque ele se acha melhor do que você. Tem gente que não aguenta você porque ele se acha mais capacitado que você. Tem gente que não aguenta você porque ele acha que é melhor do que você em tudo. Mas tem um detalhe, pergunte qual? Deus resolveu escolher você. Posso falar a verdade, sim ou não? Se tinha Eliabe, Abinadab, Samar e vários outros irmãos, Deus poderia escolher outro ali no meio, sim ou não? Poderia, sim ou não? Mas aprove Deus escolher a Davi. Vão ter que entender que só não vão sentar na tua cadeira, não é por falta de talento. Só não vão sentar na tua cadeira porque Deus colocou uma marca nela, e só quem senta nela é você. Tem gente que se acha talentosa demais, mas talento sem escolha de Deus não prospera. Saul escolheu Eliabe, escolheu Abinadab, escolheu Samar, e não escolheu Davi. Sabe por quê? Porque eu não preciso estar na escolha de todo mundo. Quem disse que eu me importo com a opinião alheia? Eu não vou com a cara desse pastor. E eu posso fazer o que com isso? Mas eu não gosto dele. Pois é, Deus gostou de mim. Não vou com a cara de fulano. Pois é, se Deus escolher ele, você vai ter que aguentar. Não é por talento, não é porque sabe mais, é porque Deus escolheu. Tem gente que até sabe mais do que você, mas a vaga é sua porque Deus escolheu você. Tem gente que tem mais influência que você, mas a vaga vai ser sua porque Deus escolheu você. Ninguém vai entrar nessa brecha, sabe por quê? Porque essa porta Deus abriu para você. Levante a mão direita para cima, coloca no ombro
de quem está à direita. Balança essa pessoa e fala para ela: reage, não desanima não, coloca um sorriso nos lábios. Deus escolheu você, ninguém vai roubar a tua promessa. Você vive embaixo de uma escolha, e essa escolha não é da terra. Posso falar a verdade, sim ou não? Falando de mim, Gleison Harris, eu não sirvo para outra coisa que não seja servir a Deus. Eu não sirvo. Sabe por que eu não sirvo? Porque eu entendo que eu mesmo não sirvo para nada. Agora, Deus comigo, não entra na frente não, que você pega em bomba. Deus comigo, eu não tenho medo de nada. Sozinho, não tenho confiança nenhuma, porque eu sei que não vale talento, eu sei que não vale ser. Fulano escolheu a Davi. Imagina só na roda de amigos, alguém olhando e dizendo: mas o rei escolheu Eliabe, o rei escolheu Abinadab, o rei Saul escolheu a Samar. Pois é, mas Deus escolheu aquele ali, que ninguém está dando nada por ele. Podem falar o que quiser, se você estiver no plano e na escolha de Deus, ninguém senta na sua cadeira. Nesse impasse de casa, pasto, casa, os irmãos de Davi foram convidados para ir para a guerra, ele não. Só que quando nós somos escolha de Deus, nós carregamos algo que está na nossa essência, se chama humildade. Quando Davi chega em casa cansado, o pai olha para ele e diz: Davi, meu filho, eu preciso que você me faça um grande favor. Eu preciso que você leve esses pães e esses queijos até a guerra, e eu preciso que você traga notícia dos seus irmãos. Davi não tinha sido escolhido para a guerra. Davi poderia muito bem dizer: pai, o senhor não me leve a mal, eu já faço a pior função aqui de casa, que é cuidar das ovelhas. Por que a pior função? Pelo Salmo 51, existe uma linhagem teológica da qual eu não a defendo, mas eu preciso respeitá-la, porque existem linhas teológicas baseadas no texto sagrado. E pelo Salmo 51, tem uma linha teológica que aponta que Davi é filho de um adultério do seu pai. E é por isso que o texto diz que em pecado eu fui gerado. E quando essa linha teológica levanta que Davi é filho de um adultério, é por isso que ele é respaldado esse texto de que ele cuida das ovelhas. Por quê? Porque toda vez que Jessé coloca Davi para longe, Jessé esquece do pecado. Quando Davi volta para casa, Jessé lembra do pecado. E há historiadores que dizem que quando Davi entrava em casa, Jessé dava as costas para ele. E Davi dizia: sua bênção, meu pai. Ele dizia: que Deus te abençoe. E dizia: Davi, vá até a mesa e coma daquilo que sobrou. E aí, eu respeito essa linha exatamente pelo texto. Porque o texto diz que o profeta fala o quê? Cadê o ungido? Não está aqui, está no pasto. Então manda chamar ele. Enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa. Então ali Samuel está dizendo: o excluído hoje vai ser gente, porque Deus resolveu escolher aquele que ninguém escolheu. Só que quando os irmãos de Davi estão na guerra, e Davi não é escolhido, Davi pode ficar com a birra, sim ou não? Eu já faço o pior trabalho, eu já sou excluído, meu pai não quer nem olhar na minha cara, e eu ainda vou ter que ficar sendo entregador de marmita. Mas Davi olha para o pai dele e diz: missão dada é missão cumprida. Pode colocar o pão e o queijo, que eu vou para a guerra e vou levar conforme o Senhor me pediu. Só que mal sabia Davi que no meio daquela situação constrangedora, no meio daquela situação desagradável, Deus havia preparado um gigante para mudar a história de Davi. Pergunte por quê? Porque a unção, ela traz um brilho, força, vigor. A unção traz muita coisa. Mas para que você seja conhecido, não basta só unção, precisa de obras. É por isso que a Bíblia diz: fulano tem muita fé, mas tem obra? Não, então serve de nada. Porque a fé sem obras, ela é? Então, Davi já era ungido, sim ou não? O Espírito do Senhor já era sobre ele, sim ou não?
Ele já era uma bênção, sim ou não? Mas ninguém conhecia Davi. Vira para o teu irmão e fala: Deus quer mais para você. Deus olhou e disse: tá bom, tá uma bênção, tá maravilha, mas eu quero mais para ele. Sai do pasto. A unção eu já te dei, mas soprar teu nome eu vou soprar agora quando tu derrubar o gigante. No meio de uma situação desagradável, Davi obedece. Davi faz o quê? Davi faz o quê? Ninguém rouba a cadeira de quem obedece a Deus. Às vezes o pessoal fala: pastor André, isso aí é muito besta. Vai nessa. Humanamente falando, ele é sem maldade mesmo. Mas esse homem tem uma visão de reino que, voltando da vigília de madrugada, eu quase caindo de sono, e esse homem me contando os direcionamentos que Deus dá para ele. Eu falei: pois é, pastor. Uma coisa é um homem sozinho, e outra coisa é um homem com Deus. Quando Davi entende que em qualquer momento pode haver uma oportunidade, ele faz o que? Quem obedece a Deus não é besta. Quem obedece a Deus é sábio. Você não entendeu? Só você tinha dado glória. Eu vou dizer de novo. Quem obedece a Deus não é besta. Quem obedece a Deus é sábio. Tem gente que fica assim: vai lá na quarta-feira levar dinheiro para o pastor. Já disseram isso para vocês ou não? Quando eu me converti, teve gente que disse para mim: vai lá enricar o pastor. Coitado do pastor, o bichinho passava uma situação tão triste. E o povo dizia que eu estava indo enricar o pastor. Só que naquele momento, eu não estava indo enricar o pastor. Eu estava indo obedecer à vontade de Deus para a minha vida. E quando eu obedeço, ninguém rouba a minha cadeira. Quando eu me converti e voltei para o posto, meu primeiro emprego em São Paulo foi frentista de posto de gasolina. Hoje, quanto menos tempo eu puder passar num posto, melhor. Para você ver o quanto eu gostava. Rapaz, quanto mais ligeiro o cabo abastece, mais feliz eu fico. É bom demais trabalhar em posto. Quando eu me converti, eu voltei para o posto. Aí, você sabe como é que é o camarada quando vive uma vida sem Deus. Tem umas maracutaiazinhas ali, que a gente chama aqui em Pernambuco de uns rolinhos. Sim ou não? Quem nunca fez um rolinho também não vai poder jogar, né? Não tinha Jesus, faz um negocinho meio errado ali, outro negocinho meio errado aqui. Quando eu voltei para o posto, eu digo: olha pessoal, quem tiver os seus rolinhos, fiquem à vontade, mas eu não participo mais. Pode tirar o meu nome da lista. Aí alguém olhou e disse: esse aí não dura mais um mês, vai perder o emprego, porque não quer participar mais do esquema. Aí o meu amigo que era caixa, o Denis, cearense, chegou e disse: primo, chama de primo, o negócio está ruim pro teu lado, mas eu vou tentar te defender. A turma está querendo te derrubar porque tu não quer mais participar do esquema. Eu falei: Denis, depois que eu conheci Jesus, eu não tenho medo de ninguém da terra me derrubar. Camarada abastecia lá toda semana o Pedro, meu amigo até hoje. E a gente adquiriu um diálogo, uma certa amizade. Pedro disse: você faz faculdade? Eu disse: não. Ele disse: eita, se tu fizesse faculdade eu te contratava para trabalhar comigo. Eu disse: de quê? Ele disse: administração. Eu digo: passe aqui semana que vem. Eu liguei para um amigo meu e disse: qual é a faculdade mais ligeira, daquela que o caba só entra lá e assina o papel e ele já bota o caba na aula? O caba disse: é a Unip. Eu digo: é essa aí que eu vou entrar. Vocês riem porque não foi vocês. Eu passei lá na Unip Chácara Santo Antônio, lá perto da estátua Borba Gato. Quem conhece São Paulo sabe. Agora, se alguém estudou lá na Unip, não me entrega não, tá? Passei lá, fiz uma prova, não era nem uma folha, era que nem tirar a habilitação 20 anos atrás. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cá, Breu, Brol, Brau, Bru. Quem descobriu a América? Cristóvão, Có, Picanha, Lombo, Chão de Dente e Alcatra. Não tem como não passar. E ainda tinha um cabo do meu lado que tinha lá, completa a frase: a união faz aí o cabo do meu lado tô açúcar. Eu digo: eita, não faz isso não. Aí passei, a Unip passei. Também, se não passasse. Aí tô lá, né? Faculdade de manhã, saia da faculdade e ia pro posto.
Passou 15 dias, chega o Pedro. Abastece aí, completa, calibra, olha a frente, aquela coisa toda. E aí, cara, vai trabalhar comigo? Falei, vou. Mas vai ter que entrar na faculdade. Falei, de novo? É 2, é? Aí ele disse, como assim? Eu disse, eu não já entrei, danado. Ele disse, mas eu vim aqui faz 15 dias, tu não sabia nem o que era faculdade. 15 dias as coisas mudam, major. Eu já estou na faculdade. Ele disse, pois eu vou levar você para trabalhar comigo, vou falar com meu pai. Fui trabalhar no escritório, de segunda a sexta. Quando eu cheguei lá, que o pessoal veio dar umas ordens para mim, eu digo, peraí. Digo, Pedro, o pessoal está querendo me dar algumas ordens aqui. Ele disse, diga que quem manda é você, e foi eu que falei. Eu digo, ok. Eu digo, olha, Pedro falou que aqui é o que eu disser, porque foi ele que falou. Aí se você não gostar, você fala com ele. E outro, não gostei dessa salazinha aqui não. Vou pegar aquela sala lá atrás de fulano que é mais legal. Porque me botaram numa sala que não tinha ar-condicionado. E a outra tinha um ar-condicionado bem geladinho. Eu digo, eu quero ficar naquela outra sala lá. Não, mas essa sala era de não sei quem. Eu digo, não quero saber, essa vai ser a minha sala. Aí o pessoal lá do posto ficou doido. Como é que esse pernambucano velho, que era bruto que nem a bexiga, com a faca na cintura para cima e para baixo, ignorante, dava botado até no vento, conseguiu ir trabalhar no escritório e a gente continua aqui? Eu disse, pois é, vocês trabalhavam no posto e achavam que tinham talento, mas eu tinha Deus e força de vontade. A única coisa que vai ser maior do que o talento é força de vontade e coragem. Não importa o que disseram para você, Davi, continue firme no propósito, porque a cadeira que Deus preparou para você, ninguém vai sentar. Davi chegou na guerra, humilde, levando marmita. Ok, a vida é assim, inclusive me identifico. O posto era tão humilhante que no sábado vendia almoço, botava a gente para entregar marmita nos prédios lá perto. Oh, humilhação. Eu não posso ver um posto hoje. Quando é Ipiranga que eu fico irado. Depois começou aquele negócio, pergunta lá no Ipiranga, eu disse, vai perguntar lá no Shell, aqui não. Davi chega com as marmitas na mão e ele vê uma oportunidade. Ele vê uma. Ele tem talento? Talento é pouco. Talento é pouco. Saul escolheu ele? Não escolheu. O negócio não é muito favorável para ele, mas ele tem vontade. E ele já chega ouvindo as conversas que estavam rolando. E a galera estava dizendo, tem um gigante aí que ninguém coloca a mão nele. Agora também tem um detalhe, quem derrubar esse gigante, o rei vai enriquecer ele e Davi só ouvindo. Vai dar a filha dele em casamento, que não era lá grande coisa, mas tudo bem. Sempre tem uma coisa boa e outra ruim, vem junto. É que a filha do rei não era muito crente não, depois vocês vão ver, Mical era meio perturbada, mas tudo bem. E a família daquele que derrubar o gigante será isenta de impostos a vida inteira. E é por isso que os discípulos perguntam a Jesus se era lícito pagar imposto, porque Jesus não é da genealogia de Davi. Então se ele é da genealogia de Davi, Davi derrubou o gigante e a família era isenta de imposto, Jesus não precisava pagar imposto. É por isso a pergunta. Aí Davi escuta que ele tem 3 oportunidades pela frente dele. E se ele derrubar um gigante, ele vai viver 3 milagres. Vai ficar rico, vai arrumar uma mulher para casar, a filha do rei. Não era lá essas coisas, mas parecia que era. E a sua família nunca mais vai pagar imposto. Davi disse, quem vai derrubar esse gigante sou eu. Quando Davi começa a se manifestar, aí o irmão dele mais velho, que acha que tem talento, porque foi chamado por Saul, olha para ele e diz, quem tu pensa que é? Eu conheço a presunção do teu coração e sei muito bem porque tu veio aqui. Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Com quem deixasse aquelas poucas? Com quem deixasse aquelas poucas? Ele tenta humilhar Davi no meio de todo mundo. Diminuindo o trabalho de Davi, diminuindo as ovelhas que Davi cuidava, e detalhe, era do pai dele também. Posso te falar uma verdade? Não permita que ninguém lhe tire do propósito. Sabe por quê? Porque vão desvalorizar aquilo que Deus te deu.
Não pode, meu amigo, um carro de 75 mil, botar 55, o caba fica brabo, o caba não é besta. Tem um amigo meu querendo um carro de 80 mil, que eu bota 60, pastor, eu digo, estou doido. O caba dá em mim, meu filho. Por quê? Porque tem gente que pensa que consegue diminuir o valor das coisas. Quando Eliabe olha para Davi, diz, com quem deixasse aquelas poucas ovelhas, Eliabe quer diminuir o valor do rebanho. Davi sabe que o que ele tem é valioso, sim ou não? Vira para o teu irmão e fala, o que você tem é valioso. A Bíblia diz, e afastando-se Davi pelo outro lado, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está comigo no mesmo propósito, não tem para que eu estar andando junto dele. Se ele pensa que eu não valho nada, então vai ele para a direita, eu vou para a esquerda. Se ele não vai com a minha cara, vá para a assembleia, eu vou para outra igreja. Se ele não gosta de mim, trabalhe de manhã, que eu trabalho de tarde. Davi foi para o outro lado. Não perca seu tempo com palavras, com pessoas que não querem ouvir. Se Davi fosse debater com Eliabe, Eliabe ia dizer, tá bom, Davi, agora eu acredito em você e todo o seu lado. Ia, então não perca tempo. Vira para o teu irmão e fala para ele, tu não já sabe? Que não adianta? Então não perca tempo. Davi foi para o outro. Sabedoria. Quer discutir? Quero, eu não quero. Quer briga? Quero, mas eu não quero. E quando Davi vai para o outro lado, eu estou sentindo uma presença aqui. Quando Davi vai para o outro lado, tem uma bênção em forma de gigante esperando por ele. E aquela bênção em forma de gigante ia mudar a vida dele. Alguém tentou diminuí-lo. Alguém tentou pará-lo. Alguém tentou lhe fazer desistir pelas suas limitações e pela sua pequenez. Mas o que ele não sabia é que aquela pessoa que eles tentaram parar era um escolhido de Deus. E ninguém para um escolhido de Deus. Eu quero profetizar na tua vida. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te deter. Quem fechou a porta para você, vai ter que abrir ela para você passar. Quem te viu caído, vai te ver de pé. Quem te viu chorando, vai te ver sorrindo. Ninguém vai te parar. Quando Davi sai de Eliabe, ele vê uma bênção na frente dele. Tudo bem que não tinha muito cara de bênção, mas era a bênção. Meu irmão, para de perder tempo com discussões, sai daí. Vou dizer de novo, está tentando te diminuir, está tentando tirar o teu valor, tentando te humilhar. Peraí, é demais. Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas, a Bíblia diz que quem cuidava de ovelhas já não tinha valor. E quando parasse em uma casa, não dissesse que era pastor de ovelha, dissesse que cuidava de gado, que era para ver se as pessoas davam um mínimo de boa recepção. Aí já não basta o camarada já viver humilhado pela vida, vem o outro irmão, olha para ele e diz, com quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Agora detalhe, na frente de todo mundo. Davi disse, Eliabe, Saul te escolheu. O teu compromisso é com Saul. Vai bater papo com ele. Eu sou a escolha de Deus. Eu vou procurar o meu lugar. Quem não sabe aonde quer chegar, nunca chegará a lugar algum. Se Deus tem algo na sua vida e você sabe, está aí parado conversando com Eliabe, por quê? Está perdendo tempo com Eliabe, por quê? Você tem uma promessa de Deus na sua vida, Eliabe não. Você é uma escolha de Deus, Eliabe não. Vira para o teu irmão e fala para ele, não perca tempo. Sai daí, tem uma bênção te esperando logo ali na frente. Quando Davi se desvia de Eliabe, Davi dá de cara com o gigante, e o gigante era a mudança na vida de Davi.
Porque quando Davi derruba o gigante, Davi só tinha unção, sim ou não? Davi só tinha unção, sim ou não? Quando ele derruba o gigante, ele vira um homem de guerra. Aí a Bíblia diz que Saul manda ele para as batalhas e ele mata muitos inimigos. E quando ele volta, Saul está passando e as mulheres estão lavando roupa e cantando. E o cântico era assim: Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Não, você não entendeu, senão você tinha dado glória. Eu vou dizer de novo. As mulheres estão lavando roupa e Saul passando todo empolgado. Ah, eu sou o cara, eu sou o melhor. Saul vai passando e as mulheres estão cantando: Saul matou milhares, porém o menino Davi matou 10 milhares. Da noite para o dia a vida dele mudou, porque na cadeira dele não vai ser Eliabe, não vai ser Abinadab, não vai ser Samar, não vai ser ninguém que vai tomar aquilo que Deus preparou para ele. Pega na mão do teu irmão, levanta ele da cadeira. Levanta as duas mãos para o alto e diga: eu recebo nas minhas mãos uma unção. Davi tinha uma unção, sim ou não? Mas só a unção não bastava, precisava de obras. O irmão dele tinha mais experiência, mas Davi tinha mais coragem. Eu quero profetizar que Deus está te dando coragem essa noite. Os irmãos de Davi tinham até mais talento do que ele, mas Davi tinha mais força de vontade. E ninguém para um crente determinado. Ninguém para um crente determinado a vencer. Ninguém para um Davi determinado a vencer. E quando a notícia corre de que Davi matou 10 milhares, a notícia bate de um lado para o outro. Ou seja, precisou de uma experiência, precisou de uma ação para que o seu nome fosse conhecido e o propósito de Deus fosse concluído. Tudo começou na unção. Tudo começou na... Só que depois veio a grande bênção na vida dele. E eu quero profetizar isso na tua vida agora. Você já tem unção na sua mão? Segura forte na mão de alguém agora. A Bíblia diz que uma certa vez Moisés dividiu da unção que estava sobre ele com muitos. Então eu creio que você vai repartir unção com alguém que está próximo de você. Segura firme agora. Ela é subderécia. Ela é barace Kênia. Eu estou sentindo a presença do meu amigo aqui. A sua mão tem unção. E essa unção que você está transferindo para essa pessoa agora vai trazer para ela a coragem que ela precisa para tomar uma atitude. A unção que você está passando para ela agora vai trazer para ela a coragem que ela precisa para parar de perder tempo com Eliabe. Deixa Eliabe para lá. O plano de Deus não é para Eliabe, o plano de Deus é para você. Tem unção sendo repartida aí. Passa unção para essa pessoa. Fala bem forte para ela: eu passo unção para você. Receba coragem, receba vigor, receba força. Acredite, ninguém vai te parar, ninguém vai te deter. Diga: eu creio que já recebi força. Pronto, está melhorando. Agora que você já tem unção e já tem força, você vai provar para aquela pessoa o porquê ela não senta na sua cadeira. Fala: por quê, pastor? Porque quem tem unção e força tem atitude. Faz assim, ó. Pergunta: o que é isso, pastor? Está sacudindo a poeira. Caiu? Pois é, passou. Agora está de pé. Limpa a sujeira e vai para a luta.
Deu errado ontem, pois é, ontem já passou, agora é quarta-feira, sacode a poeira e vamos para a luta. Deus preparou um gigante para honrar a tua vida. Camila vai cantar e eu já encerro. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo e vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar. Chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Levante a mão bem alto, levante a mão bem alto e diga: eu já tenho unção. Não, diga mais forte: eu já tenho unção. Eu já recebi força e agora vou tomar uma atitude. Eu não aceito perder tempo com Eliabe. A promessa é minha. Bate no peito e fala: a promessa é minha. Deus me fez uma promessa, eu vou lutar por essa promessa. Sacode a poeira e vai à luta. Deus preparou algo para mudar a tua vida. Acredita! Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Quantos vão avançar? Quantos? Deixa eu ver. Tá cansado de viver na mão de Eliabe, né? Pois é. Mas o que eu vim te avisar essa noite, que Eliabe não vai sentar na cadeira que Deus preparou para você. Sai desse lugar de humilhação. Sai desse lugar que não te valoriza. Sai desse lugar que estão pisando em você. Deus já preparou uma bênção para honrar a tua vida. Pai, está aqui na minha frente, me ouvindo pela internet e na minha retaguarda, as pessoas que já receberam unção, já receberam força e cansaram de viver ouvindo Eliabe falar besteira. Hoje elas vão tomar uma decisão. Decisão essa que vai mudar a vida delas. Porque quando Davi se desvia de Eliabe, tem uma bênção esperando por ele. Então, meu Pai, que quando cada crente desse se desviar de Eliabe, tem uma grande bênção esperando por eles. Quem recebe essa grande bênção? Deixa eu ver. Quem recebe essa grande bênção? Diga: eu creio. Diga: eu creio.